Amém? Boa noite, igreja. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Se você se encontrar, você coloca de pé, vamos fazer a leitura da palavra e uma oração para iniciarmos o nosso culto. Amém? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: o Filho é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Só até aqui. Irmãos, eu gosto muito de Hebreus, porque Hebreus ele quer falar sobre como Cristo é sobre todas as coisas. E eu gosto muito da expressão que Hebreus usa, e ele diz: Cristo é a expressão exata de Deus. Então é como se você estivesse olhando no espelho e você visse a si mesmo, e você dizer: não, aquele cara que está no espelho é igual a mim. Então é como se Cristo Jesus estivesse diante do espelho e olhasse para Deus, sendo a mesma expressão do seu ser. E o que Hebreus deixa para nós, irmãos, é que Cristo está sobre tudo e sobre todas as coisas. Cristo é sobre esse tempo, Cristo é sobre as nossas vidas. Cristo, Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Então nessa noite, irmãos, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e colocar Cristo Jesus no centro hoje. Cristo Jesus é o centro da sua família, Cristo Jesus é o centro dos seus relacionamentos, Cristo Jesus é o centro desse mundo. Ore comigo. Pai, nós queremos te render graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Graça porque o Senhor tem cuidado de nós, nos direcionado. Jesus, nós queremos te dar graça porque o Senhor é bom, Pai. Senhor Jesus, mesmo em tantas dificuldades, mesmo em tantas lutas, o Senhor tem se feito presente. Jesus, nós queremos te exaltar nessa noite, Pai. Que todos os louvores e que toda a palavra venha refletir o seu amor, o seu poder, a sua compaixão, a sua misericórdia, Pai. Jesus, que o Senhor seja o centro desse culto hoje, Pai. Que o nosso pensamento e o nosso coração possa estar agora tomando as regiões celestiais de Deus, Pai. Que seja um culto de louvor e adoração para o seu nome, Pai. Eu quero orar, Senhor Jesus, por esse louvor. Um louvor, Jesus, que aqui não é somente músicas cantadas, mas é uma adoração que flui do nosso coração, do nosso pensamento, Pai. Então que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Fala para o seu irmão: que bom que você está aqui. Que bom que vocês vieram mais uma vez para adorar e bendizer o nome que está acima de todo nome, né? O nome do nosso Senhor Jesus. Não há outro nome tão doce, né? Não há outro nome tão maravilhoso como esse nome, o nome de Jesus, né? Aquele que deu a sua vida, né? Por amor de nós, entregou, se doou por cada um de nós pecadores. Nós não merecemos, nós merecemos a morte, mas Ele foi lá e morreu em nosso lugar. E não existe um amor mais maravilhoso que nem esse, o amor do nosso Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Se você crer e colocar a sua fé em ação e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para adorar o Teu santo nome, eu estou aqui, é porque o Senhor é maravilhoso, eu estou aqui, é porque um dia o Senhor entregou a sua vida. Deus amado, nessa noite nós queremos, papai, render graças a Ti. Deus, queremos pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Queremos pedir perdão, Deus, pela nossa iniquidade, as nossas transgressões. Deus, que nós possamos entrar na Tua presença totalmente limpo, totalmente puro.
Não adianta, ó Pai, estar aqui em cima, Deus, e falar coisas, ó Pai, que não fazemos. Não adianta, ó Pai, viver a vida de mentira, Deus, mas nós temos que viver uma vida de verdade. A gente tem que apresentar aquilo que nós vivemos. Ah, Jesus, perdoe o nosso pecado, Deus. Não olha, Deus, para nossas transgressões, Senhor Deus. Se o Senhor olhar, o Senhor vai se entristecer. É porque muitas vezes nós erramos, e erramos sim. Mas a tua palavra diz que o Senhor joga no mar de esquecimento quando pedimos perdão ao Senhor. Eu sei que todos os nossos erros, eu sei que todo o nosso pecado confessado já foram jogados no mar do esquecimento e o Senhor não mais lembra. É isso que faz a diferença. É por isso que tu és Deus. É por isso que tu és Deus. Aquele que quer se aproximar do Senhor Jesus tem que negar a si mesmo. Aquele que quer se aproximar de Deus tem que viver uma vida de santidade. Quer aproximar de mim? Então viva uma vida de santidade. Viva uma vida sem pecado. É porque eu sou santo, diz o Senhor. Ele é santo e requer que todos que sirvam a Ele sirvam em santidade. Abençoa a tua igreja, Jesus. Abençoa os pastores. Abençoa, Deus, os presbíteros dessa igreja. Deus, visita cada um deles aonde estiver. Abençoa o diácono, ó Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles também que não estão podendo vir. Abençoe cada membro, cada pessoa que faz parte dessa igreja, que faz parte desse corpo. Abençoa, Deus, as mulheres, homens, jovens, crianças. Porque sem a tua bênção, Senhor Jesus, nós não somos nada. Porque sem a tua proteção, Deus, nós não somos nada. É o Senhor quem nos guarda. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque tu, Senhor, estás comigo. E é esse Deus aqui que nós estamos adorando nessa noite. É um Deus que protege, um Deus que guarda. Aleluia. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravos não sou mais, não, não, não. O Pai das luzes me libertou. Você é livre para adorar nessa noite, querido. Adore a Ele. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravos não sou mais. Você não é escravo, querido. O Pai das luzes me libertou. Fui adorado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo.
grande família. Batizado no seu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado no seu Espírito. Nas trevas me encontro, ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Foi adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no seu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no seu Espírito. Papai, amamos a papai. Nós somos seus, pra sempre ser. Clame a Ele, a papai. Clamamos a papai. Pra sempre ser. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado no seu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado no seu Espírito. Vem Espírito de Deus, toma o teu lugar. Adora o Senhor nessa noite. Te adoramos, Jesus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor.
Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida neste momento. Tenha liberdade na presença de Deus neste lugar. Tenha liberdade na presença do Pai neste lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Espírito de Deus. O Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Não temos vergonha, Senhor. Queremos estar na tua presença, mergulhar no teu amor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda-nos, Senhor, por tua glória, Senhor. Oh, Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, nessa noite. Queremos ser tocados, Senhor, pela tua presença neste lugar. Queremos ser cheios, Senhor, da tua glória neste lugar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está neste lugar. Erga a tua voz. Com misericórdia e graça, fluindo
Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Quando Jesus rasgou o véu, quando Deus rasgou o véu, Ele estava nos dando livre acesso até a sua presença. E hoje nós somos o povo privilegiado de poder ter essa liberdade de chegar até a presença de Deus. Por isso eu te convido a você ser livre, a você ter liberdade, não importar com o irmão do seu lado, se o irmão está te olhando ou não. Ter liberdade de se expressar na presença dEle. Ter liberdade de expor o real sentimento do seu coração para com Jesus. Se entrega, deixa fluir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre.
reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Senhor, neste momento, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estar aqui na tua casa mais uma vez e poder te adorar, Senhor, e poder te louvar e engrandecer teu santo nome. Ainda que as circunstâncias, ó Deus, venham tentar nos impedir, Senhor, até aqui a tua mão tem nos ajudado, até aqui a tua mão tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido fiel em nossas vidas, e eu creio que o Senhor continuará sendo fiel em nossas vidas. Por isso nessa noite, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Com toda a sua força, erga as suas mãos o mais alto que você puder e aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Amém. Irmãos, queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Vamos ler o versículo 35. Hora de dizimar e ofertar na casa do Senhor. E eu gosto muito do que Paulo traz aqui para nós. Atos capítulo 20, versículo 35. Se você encontrou aí, diz amém para eu saber o que você achou. Atos 20, 35. Amém? Atos 20, 35. Diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Eu gosto muito desse versículo porque Paulo, ele traz uma consciência daquilo que é real para nós. Ele vai dizer o seguinte: olha, quer dar sentido à sua vida? Quer trazer algo poderoso para a sua vida? Você quer se sentir vivo? Comece a abençoar pessoas, porque há maior valor, a maior felicidade em abençoar. Então eu queria convidar você com esse pensamento e dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Faça isso com alegria. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Pois pra sempre ser. Clame a Ele. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre ser. O Pai me ama. Amém. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração pelos dizimistas e pelos ofertantes, amém? Jesus, nós queremos te render graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado do nosso coração, da nossa casa, da nossa mente. Jesus, nós somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado nessa época tão difícil, Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a confiar em Ti nesse tempo, Deus. Que esse tempo possa servir para aperfeiçoar o nosso caráter e aperfeiçoar também a nossa fé de que o Senhor é a provisão diária de que nós precisamos, Deus.
Pai, eu oro por aqueles que não têm emprego, para que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Deus, para que ele venha de onde tirar o seu sustento para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor Cardoso à frente. Vamos orar por ele. Amém. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós somos gratos, Jesus, pela vida do pastor Cardoso. Ele tem nos abençoado, tem nos direcionado com amor, ó Deus, com direcionamento direto do seu coração, Pai. E o Senhor tem o incomodado, o Senhor tem o direcionado, ó Deus, porque ele foi escolhido como pastor dessa igreja, para que ele possa amar, cuidar e direcionar, Senhor. Pai, ele tem sonhos, ele tem desejos que o Senhor possa estar realizando para a graça de Jesus. Cuida da família, cuida do coração, cuida da mente, ó Deus, para que ele tenha felicidade em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já falou o coração dele, que ele possa ministrar os nossos agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Continuando a nossa série de mensagens sobre o fim dos tempos, convido os amados irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, estaremos lendo a partir do versículo de número 15, de número 12. Joel 2, 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque quem diria entre os povos: onde está o seu Deus? Curva a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, Deus amado, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, papai querido, pela tua santa palavra, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar, pelos louvores entoados, ó Pai. Oh Deus querido, eu quero te agradecer pela presença de cada irmão aqui nessa noite, Senhor, cada família aqui representada. Te agradeço também, Senhor, a todos aqueles que estão em casa, assistindo essa ministração, buscando a tua presença, buscando a tua face, que o Senhor possa abençoá-los também, guardá-los de todo mal. E agora, Senhor, fala grandemente aos nossos corações, porque eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o pastor Clever fez ao meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Que haja fartura na vida dele, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja felicidade, Senhor, que o Senhor possa usá-lo grandemente para a honra e glória do teu santo nome. E eu clamo a ti, ó Deus, que essa bênção também seja derramada sobre cada família que é representada, sobre todos aqueles, ó Pai, que estão assistindo essa ministração, que a tua graça possa alcançá-los em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que
No diário de um soldado estava escrito: desde que sirvo o exército americano na qualidade de capelão, tem sido meu privilégio viajar pelo mundo inteiro. Em 1948, estive no Japão por vários meses, sem a minha família. Quando esta chegou, todos vinham ansiosos para conhecer o Monte Fuji. Entretanto, por algumas semanas, as nuvens e a cerração o cobriram completamente. Um dia inesperado, clareou o tempo e lá estava o Monte Fuji, com seu capuz de neve eterno, desafiando o azul do céu. Frequentemente em nossas vidas, os picos de fé, da esperança e do amor também ficam ocultos em nuvens de pecado, de dúvidas, de ansiedade, de medo e de superstições. Em consequência disso, muitas pessoas tropeçam na vida e nunca chegam verdadeiramente a conhecer o monte do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele nunca quis que fosse assim. Um dia, Deus enviou seu Filho Jesus para remover as nuvens que condensam entre nós e a nossa fé, para que nós possamos entender o que verdadeiramente o nosso Deus diz através de cada situação em que vivenciamos. O tema da mensagem dessa noite é: o que Deus está nos dizendo nesses dias? Você já parou para pensar? O que Deus está nos dizendo nesses dias? Nós sabemos, e não é novidade para nenhum de nós, que Deus fala todos os dias, seja através da sua palavra, seja em sonhos, seja audível. Ele fala também pelas circunstâncias, pelas ocorrências, por fatos e situações que acontecem ao nosso redor. O problema, e é o grande problema, é que muitas vezes nós não queremos ouvir e entender o que Deus está falando. Não queremos saber o que Deus está falando, o que está acontecendo. Muitas vezes aos nossos olhos naturais parece que é bom, é gostoso, é prazeroso. Mas se nós pararmos e examinarmos as Escrituras Sagradas, nós veremos que não é. E Deus hoje está nos alertando, está nos exortando, nos mostrando que a atual situação não é agradável a Ele. Mas são formas assim, são situações como essa que estamos vivendo, que muitas vezes Deus usa para chamar a nossa atenção, para que nós possamos entender que por mais que nós achamos que somos fortes, que temos conhecimento, que temos dinheiro, que temos sabedoria, que temos conhecimento, nós dependemos dEle. E é Ele que está no controle de todas as coisas, amém? Vejamos o pano de fundo dessa ministração. O nome Joel significa o Senhor é Deus. E Joel, assim como todos os outros profetas, ele recebeu a incumbência de chamar o povo de volta à adoração ao verdadeiro Deus. Joel, ele profetizou entre o ano de 835 e 796 a.C., durante o reinado do rei Joás. Naquela época, o povo de Judá, eles haviam se tornado próspero e complacente, por considerarem que a presença de Deus no meio deles era a cor certa. Deus estava ali. Por isso eles praticavam e viviam no pecado, achando que nada iria acontecer, porque Deus estava presente, Deus estava com eles. E quantas vezes nos dias de hoje está acontecendo isso? Estamos vivendo no tempo da graça. Mas até quando? Joel,
Joel, ele desejava que o povo de Deus compreendesse o que Deus estava falando com eles através daquelas pragas, daquela sequência de pragas. Ele estava clamando, ele estava falando, orando para que o povo entendesse o que estava acontecendo. E em nossos dias, as coisas não são diferentes. As nações, o mundo, estão passando por secas, fomes severas. Essa pandemia tem tirado a fé de muitos crentes. Terremotos inesperados, enchentes devastadoras, tornados que parece que foram produzidos, aparecendo do nada. A possibilidade de queda de meteoros, bombas sendo detonadas, campos de concentração, onde estão colocando as pessoas hoje. Na Nova Zelândia já tem, tirando a liberdade das pessoas. Fatos como esse têm afetado profundamente a economia global, têm afetado a vida de pessoas. E no entanto, infelizmente, poucas pessoas estão se perguntando o que Deus está querendo nos dizer com essa situação. Pessoas que estão vivendo somente dentro do seu quadrado, olhando só para a sua vida, esquecendo de olhar o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo no mundo. Não estão se perguntando por que nós estamos passando por isso, o que está acontecendo. Nós sabemos que tudo que acontece tem um propósito. Eu quero acreditar que você já se perguntou qual o propósito dessa crise que nós estamos vivendo hoje, que o mundo está vivendo. Será que foi só realmente uma coisa criada e que soltaram aí um vírus modificado, que simplesmente aconteceu do nada? Ou será que tem mais coisas por trás disso? O profeta Joel, voltando ao texto, ele insiste que todos deveriam se voltar para Deus, pois o estilo de vida que aquele povo estava vivendo, estavam praticando, provocaria inevitavelmente a ira de Deus sobre eles. E se nós continuarmos a ler o livro de Joel, nós vamos ver que realmente aconteceu. E o Espírito Santo de Deus nessa noite quer nos falar sobre a necessidade de um renovo na igreja. A igreja precisa de um renovo, precisa de mudança. Deus, quando Ele chamou a igreja do mundo, foi para enviá-la de volta para o mundo como luz. Nós saímos do mundo para voltar para o mundo, para brilharmos, para fazermos a diferença. Porque a igreja deveria ser tão diferente do mundo como a luz é para as trevas. A igreja, ela não foi chamada para ser influenciada pelo mundo. Ela não foi chamada para imitar o mundo. Ela não foi chamada para amar o mundo. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje, a igreja está exatamente se tornando como aquele povo de Israel, imitando a vida dos povos ao seu redor. Por isso que a igreja tem perdido o seu poder. Martin Lloyd Jones, ele disse que nós só vamos influenciar e ganhar o mundo quando nós formos exatamente diferentes do mundo. Amém? Nós só vamos influenciar e ganhar o mundo quando nós formos exatamente diferentes do mundo. Nós temos visto que no Brasil a igreja evangélica ela está crescendo.
Os números mostram isso. Mas não está influenciando o mundo. A igreja hoje, ela tem até extensão, mas não tem profundidade. Tem números, mas como o Lindomar abriu aqui o nosso culto hoje, e ele falou, não tem santidade. Tem quantidade, mas não tem qualidade. Nos últimos dias, o povo de Deus está se acostumando a ficar longe de Deus, a ficar longe da casa de Deus, e muitos ainda flertando com o pecado. Siga comigo aí no versículo 12. Versículo 12 inicia assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. A despeito, meus amados, da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos nos voltar para Deus. As adversidades, as situações que nós estamos vivendo, deveria nos fazer voltar e querer mais de Deus. A situação que estamos vivendo deveria nos empurrar para os braços de Deus. E o que se tem visto é uma frieza. É uma frieza entre o povo de Deus. Mas essa frieza não deve ser motivo de desalento, mas sim de forte clamor e de profunda determinação de nós que estamos aqui, nós que queremos, nós que podemos estar aqui, juntamente com aqueles que não podem, que estão em casa, clamar a Deus por um renovo, por uma mudança, amém? O Senhor quer mudança, porque nós precisamos de mudança. Um tempo de renovo, ele vem após um tempo de sequidão, e o tempo de nos voltarmos para Deus é agora. Dança que nós precisamos é hoje. O tempo de Deus é agora. Agora sim é o tempo da graça, é o tempo da visitação de Deus. Agora é o tempo aceitável ao Senhor. O acerto de vida com Deus é urgente. E o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: tocai as trombetas em Sião. Meus amados, a trombeta só era tocada naquela época em casos e situações de emergência. E aqui o Espírito Santo está falando para nós que o juízo começa pela casa de Deus, conforme também está escrito em 1 Pedro 4,17. Primeiro, a igreja precisa se voltar ao Senhor, para depois o mundo se voltar. O renovo, ele precisa começar na igreja. É pela igreja ela vai atingir o mundo. Quando a igreja ela acerta a vida com Deus, do céu brota cura para a terra. Posso ouvir um glória a Deus? Ainda no versículo 12 o Senhor continua: convertei-vos a mim. O caminho para a renovação, ele é aberto quando nós voltamos as costas para o mundo, quando nós voltamos as costas para o pecado, e a nossa face se volta para Deus. Não é apenas um retorno à igreja, não é apenas um retorno aos cultos, mas sim uma volta para um relacionamento pessoal com Deus. Os fariseus, eles amavam mais a religião do que a Deus. Eles estavam mais apegados aos costumes religiosos do que a comunhão com Deus. A maior prioridade da nossa vida deveria ser Deus. Aquele que deveria estar em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar na nossa agenda, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazermos qualquer coisa, deveria ser Deus. Ele deveria ser consultado primeiramente. O nosso medo deveria ser ficar longe de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, para glorificarmos a Deus e para desfrutarmos de uma intimidade ímpar com Ele. Mas o que se vê hoje em dia, infelizmente, é que muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Muitas pessoas correm atrás da bênção, mas não do abençoador.
O alvo de muitas pessoas tem sido satisfazer a si mesmos e não obedecer os estatutos do Senhor, e não viver a palavra do Senhor. Tem muita religiosidade e pouca intimidade com Deus. Fala-se muito de fé e confiança em Deus, mas não vivemos a fé que professamos, a fé que falamos. E a confiança, ela pode estar depositada em qualquer outra coisa, menos em Deus. As pessoas hoje em dia, elas correm atrás de muitas coisas, mas não se assenta nos pés do Senhor para ouvi-lo. A volta para Deus é o primeiro degrau para um renovo. No versículo 12 ainda diz: de todo o vosso coração. Há muitas pessoas que fazem lindas promessas para Deus. De repente, depois de um culto inspirativo, ou de repente depois de passar por alguma adversidade, alguma situação em que o médico falou: olha, não tem mais jeito, acabou. A pessoa se dobra diante de Deus e faz lindas promessas. Mas muitos se esquecem dessas promessas, dos compromissos assumidos. Tão logo saem a porta para fora. O amor de muitos, ele se dissipa como o orvalho da manhã. Os votos assumidos, muitas vezes com lágrimas, são esquecidos ainda na porta da igreja. O que dói no coração de um pastor falar é que a verdade é que o nosso cristianismo, ele tem sido muito raso. Nós cantamos hinos de consagração, mas nós verdadeiramente não nos consagramos ao Senhor. Cantamos que queremos ser vaso de bênção, mas nós nos omitimos de trabalhar e de ajudar na obra do Senhor. Pedimos que Jesus brilhe a sua luz sobre nós, mas apagamos a nossa luz quando começamos a viver de acordo com o que o mundo vive. Muitas vezes nós cantamos: tudo a ti entrego, Jesus, tudo entregarei, mas retemos os dízimos e as ofertas, fechamos os nossos corações aos necessitados. Muitas vezes nós honramos a Deus com os nossos lábios, mas os negamos com os nossos atos e obras. E ainda há aqueles que só andam com Deus na base do aguilhão, só se voltam para Deus no momento em que as coisas apertam, só se lembram de Deus na hora da dificuldade, e não se voltam para Deus porque amam a Deus, ou porque estão tristes com seus pecados, com suas falhas, mas porque não querem sofrer. A motivação para buscar o Senhor não está em Deus, mas está neles mesmos. O centro de tudo não é Deus, mas o eu. Por isso que o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Nós precisamos nos voltar para Deus. E Deus, ele não aceita apenas uma religião formal, ele não aceita apenas uma reforma exterior, um verniz espiritual. Deus quer mudança. Repita comigo: Deus quer mudança. E ainda continua no versículo 12: e isso com jejuns. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você jejuou para buscar a Deus? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Jejum não é greve de fome. Jejum, muito menos, é regime para emagrecer, para ficar esbelto assim como eu estou. Não é asceticismo e nem meritório. O jejum
é um instrumento de mudança. Ele muda nós e não Deus. E se nós olharmos a santa palavra de Deus, o povo de Deus, ele sempre jejuou. Quem jejua está ansioso para ver a intervenção de Deus. Voltando um pouquinho no Antigo Testamento, nós vemos Josafá, que ele convocou a nação de Judá para jejuar. E nós vimos que Deus libertou o seu povo das mãos do adversário. Nínive jejuou e Deus lhe concedeu a libertação. Esther proclamou o jejum junto com o seu povo e Deus poupou a nação de um holocausto. Quem jejua, meus amados, tem mais pressa de acertar a vida com Deus do que saciar as necessidades do corpo. Hoje, muitas pessoas, eles correm atrás dos seus próprios interesses, mas nós precisávamos ter pressa, era para estar na presença de Deus. Nós precisávamos ter a consciência que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de um renovo, que nós fomos chamados, escolhidos, predestinados a ser a imagem e semelhança de Cristo para fazer a diferença, para buscar mudança, para clamar por mudança, para nos colocar na brecha. Nos versículos 13 e 14, mostra que o nosso arrependimento traz a misericórdia de Deus. O versículo 13, o Senhor diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Amados, essa volta para o Senhor Jesus, não adianta fingir. Você pode enganar as pessoas, os pastores, os presbíteros, mas a Deus não, porque o Senhor não aceita encenação. Ele não se impressiona com os nossos gestos, Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas com emoção, quebrantamento é o que faz a diferença. Porque diante de Deus as máscaras caem, porque Ele vê é o nosso coração. Para Deus não é suficiente apenas estar na igreja. Precisamos estar na igreja, sim, mas não é o suficiente. Não é suficiente um culto animado. É preciso ter um coração rasgado, quebrado, arrependido, pronto para que o Espírito Santo opere e transforme. O versículo 13 ainda diz: porque Ele é misericordioso. E esse fato, ele deve servir para nós como estímulo, para que nós verdadeiramente nos arrependamos e nos voltamos para Deus, pelo caráter de Deus. Saber que Ele de fato é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Isso deveria nos motivar, a cada um de nós, a buscar cada dia mais e mais a presença do Senhor, a viver verdadeiramente a palavra do Senhor, a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando nós olhamos e sabemos que Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em restaurar, Ele tem prazer em renovar, Ele tem prazer de ter nós buscando a face dEle, a presença dEle, junto dEle. A esperança do renovo, ela está fundamentada no gracioso caráter de Deus. Nos versículos 15 e 17, agora vem a condição, porque Ele nos mostra que como nós devemos fazer para nos voltar ao Senhor. Primeiro, o povo deveria se reunir
para depois voltar ao Senhor. E observe que se você que está com sua Bíblia aberta for olhando, seguindo comigo, você vai ver que ninguém poderia ficar de fora dessa volta para Deus. Aqui fala dos idosos, das crianças, os bebês que ainda mamam no peito, os sacerdotes e até os recém-casados. Todo o povo, toda a congregação deveria estar junto. Toda a congregação deveria ser santificada. E aí nós vamos ver que o profeta começa a particularizar como isso deveria acontecer. O versículo 16 ele diz: ajuntai os anciões. A liderança, ela precisa estar à frente, puxando a fila daqueles que têm pressa para se voltarem para Deus. Os líderes são os primeiros a acertarem sua vida com Deus. Os anciões são os primeiros a colocarem o rosto em terra, a se prostrarem, a orar, a clamar, a chorar. Os líderes devem ser os primeiros a se voltarem para Deus com choro, com jejum, com o coração rasgado. E aqui, quando eu falo líderes daqui, eu coloco todos os líderes de departamentos, os diáconos, toda a liderança precisa estar junto, orando, clamando a Deus por um renovo, por uma mudança, pelas bênçãos, pela graça, pela misericórdia do Senhor. E o versículo 16 ainda continua: reunir os filhinhos. Nós sabemos que hoje a pressão sobre os jovens é muito grande. E nós sabemos que nós precisamos com jovens como José, que preferem a prisão ao pecado. Nós precisamos de jovens como Daniel, que resolvem firmemente a não se contaminarem. Nós precisamos de jovens como Timóteo, que permanece fiel às sagradas escrituras. O lugar de jovem curtir é no altar, é na presença do Senhor, porque só na presença do Senhor há plenitude e alegria. O versículo 16 ainda continua: reunir os que mamam. Até mesmo as nossas crianças, elas precisam ser desafiadas a se voltarem para Deus. Precisamos trazer os nossos filhos à casa de Deus, ensiná-los a buscarem o Senhor, aprenderem a ter reverência na casa de Deus. Nós não podemos entregar os nossos filhos às babás eletrônicas, aos tablets, aos celulares. Nós precisamos criá-los sim aos pés do Senhor e para a glória de Deus. O versículo 17 continua: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e orem, poupa o teu povo ao Senhor. Nós, a liderança, e aqui eu incluo pastores, presbíteros, conselho todo, nós precisamos aprender a chorar pelo povo. Nós não podemos simplesmente nos conformar com a situação. Nós não podemos conformar em ver a sequidão espiritual do nosso povo e achar que está tudo bem. O choro, o clamor precisa começar por nós, precisa começar pela liderança. E é interessante que certa vez perguntaram para Moody: qual que é o maior obstáculo para o crescimento da obra de Deus? E Moody virou para eles e respondeu: o maior obstáculo para o crescimento da obra de Deus são os obreiros. Olha que coisa triste. Nós que deveríamos ser os primeiros a estar à frente, a chorando, gritando, clamando, lutando por uma união, lutando por um renovo. Agora vem aqui um e fala que os obreiros são o maior obstáculo. Por isso nós precisamos repensar como nós temos agido, como nós temos vivido. Os versículos 18 a 32 fala de uma promessa de abundância.
Porque nós sabemos que quando a igreja se volta para Deus, quando a igreja está na presença de Deus, quando a sua vida está nas mãos de Deus, Deus se compadece do seu povo. Ao invés de fome, a fartura. Ao invés de opressão do inimigo, a libertação. Ao invés de seca, a restituição, as chuvas abundantes. Ao invés de vergonha, a louvor. Ao invés de lamentação e solidão, a plena consciência que Deus se faz presente. E o que nós precisamos, todos nós, é ter a certeza que Deus está ao nosso lado, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Amém? Para concluir, em meio a essa situação como essa que estamos vivendo, algo microscópico que parou o mundo, que está tirando a fé das pessoas, que a confiança já não está mais em Deus, mas a confiança está no que as pessoas falam. Nesse tempo, ouve-se vozes de todos os tipos, querendo interpretar aquilo que está acontecendo e querendo dizer para todos o que devem fazer. Os otimistas dizem: coragem, pessoal, essa situação vai passar, vai ficar tudo bem. Os pessimistas só se lamentam, as coisas só vão piorar, não tem saída, a cada dia morrem mais pessoas, estamos acabados. Os alarmistas maximizam o problema e parece que torcem por o circo pegar fogo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o profeta Joel, nós vemos aqui um homem realista, nós vemos um homem de Deus, que encarava a vida do ponto de vista que está escrito na palavra. Joel, ele vivia aquilo que a palavra dizia, e não o que os homens diziam. O único medo do profeta Joel era ele ficar longe da presença de Deus. E eu pergunto para você mais uma vez nessa noite: o que Deus está nos dizendo nessa situação? Amados, nós precisamos nos voltar para Deus. É tempo de união e não de afastamento. Nessa série que eu estou ministrando sobre o fim dos tempos, nós estamos vendo que verdadeiramente o tempo está se abreviando. Os sinais do fim dos tempos, eles são claros, são evidentes, e é claro para todos nós que o fim está próximo. Por isso que toda a congregação deveria se voltar para Deus. Deveríamos voltar para buscar mais de Deus, arrepender dos nossos maus caminhos, buscar um conserto com Deus, buscar uma intimidade com Deus, voltar a ter prazer de estar na casa de Deus, confiar no Senhor, ter a certeza que Ele, e somente Ele, é o autor e consumador das nossas vidas, e que nada acontece sem a permissão dEle. E Ele, como um Pai maravilhoso, como um Pai amoroso, Ele só deseja o melhor para cada um de nós. Mas Mateus 23:37 diz: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos
debaixo das asas. E vós não quisestes. Infelizmente, muitos não querem. O Espírito Santo clama nessa noite: volte-se a mim, arrependa dos seus maus caminhos, clame a mim, busque a minha face, ouçam a minha voz. Mas o coração, a chave é por dentro, não é por fora. O Senhor está clamando aqui nessa noite. O Espírito Santo está clamando nessa noite. Mas quem tem que abrir o coração para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua vida e te restaurar, te renovar, trazer a mudança, precisa ser você. Que nessa noite você possa fazer uma reflexão de como você tem vivido, quais as prioridades você tem colocado em sua vida, quem é mais importante na sua vida. E se necessário for, se arrependa dos seus maus caminhos, peça perdão a Deus pelos seus pecados, peça perdão a Deus pelas desculpas para não servir a Ele. Faça um concerto com Deus e comece a experimentar um renovo em sua vida e desfrute de um derramamento abundante do Espírito Santo. Pois se a sua vida é do Mestre, viva segundo a palavra de Deus. Curva a sua cabeça. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele.
assim querido. agora. Meu o meu caminho, minha esperança. Deus querido, Deus santo, nós estamos em tua presença, Senhor. E eu quero crer, Senhor, que cada um dos meus irmãos aqui está falando para ti agora, que a vida de cada um deles é do Senhor, que o Senhor é o nosso mestre. Por isso, papai querido, eu quero clamar a ti nessa noite, que o Senhor venha nos ajudar a verdadeiramente confiar em ti, Senhor, a viver a tua palavra, ó Deus. Oh Senhor, que verdadeiramente nós possamos nos voltar para ti, nós possamos rasgar os nossos corações, ó Pai, e falar para o Senhor que nós te amamos, que queremos mais do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, que haja mudança, que haja transformação em nossas vidas. Oh Santo Espírito de Deus, venha nos encher, que nós possamos transbordar, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente fazer a diferença nesse mundo, ser sal da terra, ser luz do mundo, ó Deus, ser cheio do teu Espírito para pregar a tua palavra, possamos viver juntos em harmonia, em união, em paz, Senhor, sentindo a tua doce presença. Venha fazer a diferença em nosso meio, Senhor, que cada um que está aqui nessa noite, aqueles que estão em casa assistindo essa ministração, possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, possam ter as suas vidas transformadas em nome de Jesus. Minha esperança é meu mestre, na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Fala pro Senhor, a sua vida é dele. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho, minha esperança. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus. Nós já vamos encerrar, lembrando que a partir de amanhã, às 7h30 da noite, eu e a Inês estaremos aqui todos os dias orando, buscando o Senhor. E se alguém sentir no coração de vir para cá orar conosco, nós estaremos aqui orando, clamando pela sua vida, clamando pela nossa igreja. Amém? E quarta-feira nós teremos um culto de louvor e adoração, uma noite abençoada também, uma palavra abençoada para a sua vida. E no final de semana estaremos juntos novamente adorando o Senhor. Amém? Agradecemos a presença dos nossos visitantes, que não são mais visitantes. Ana Paula, Rodesir, a Raíssa, não são visitantes, são dessa casa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus tenha falado grandemente aos vossos corações. Amém? E que vocês possam estar saindo daqui fortalecidos pela presença do Senhor. Vamos colocar de pé? Desculpa, é 19h30, tá? 19h30 às 20 horas. Amém? Leva a sua mão direita ao céu. Deus querido, Deus santo, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecemos por essa noite, pela liberdade, Senhor, de poder abrir as portas desse templo para te louvar, exaltar, glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, papai, pela presença do teu Santo Espírito. Eu sei, ó Pai, que estamos saindo daqui nessa noite renovados, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor continuará cuidando, que as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Paizinho querido, dai-nos uma semana de bênçãos, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana onde possamos falar para o mundo que o Senhor salva, cura, liberta e transforma. E agora, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que excede a todo entendimento,
a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Eu abençoo Israel, abençoo Jerusalém, abençoo Berlândia e abençoo a sua vida, desde hoje e para todos sempre. E os que creiam digam amém. Deus abençoe uma semana de bênçãos em nome de Jesus.